Você já se perguntou por que alguns homens somem do nada? Por que um relacionamento que parecia promissor simplesmente esfria? A resposta não está na sua aparência, no seu esforço ou nas mensagens que você manda. Está em algo muito mais profundo, dentro da mente dele. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia, descobriu o motivo pelo qual alguns homens se apaixonam perdidamente, enquanto outros se desligam sem aviso. E não tem nada a ver com o que te ensinaram nas revistas, conselhos de amigas ou nas redes sociais. O que faz um homem se apaixonar de verdade não é o que você faz, é o que você ativa dentro dele. É como se existisse uma chave secreta, um botão escondido, que poucas mulheres sabem acessar. Hoje você vai descobrir quais são as 5 coisas que tocam esse ponto exato no ego masculino e fazem qualquer homem se apaixonar profundamente. E quando entender isso, nunca mais vai olhar para os relacionamentos da mesma forma. O que realmente ativa o amor profundo de um homem não é o que você mostra, é o que ele reconhece em você. Carl Jung chamava isso de reconhecimento arquetípico. É como se ao olhar para você, ele visse algo que ele sempre buscou, mas nunca soube nomear. Ele não se apaixona pela sua beleza, pela sua atenção ou pelas mensagens bonitinhas no WhatsApp. Ele se apaixona porque, por algum motivo, a sua presença faz ele lembrar de uma parte dele, mesmo que estava adormecida. E o mais louco, ele mesmo não entende isso racionalmente. Ele só sente que precisa estar perto, sente que te encontrou, mesmo sem saber o que estava procurando. É isso que faz o coração masculino vibrar de verdade. Não é o que você entrega, é o que você reflete. E quando essa conexão acontece, é como se ele dissesse internamente: finalmente, encontrei aquilo que me faltava. A verdade é que o homem não se apaixona por você. Ele se apaixona pelo que vê de si mesmo através de você. Parece ego? Talvez. Mas é humano. Quando ele olha para você e sente que pode ser mais do que tem sido. Quando a sua presença ativa o melhor que existe dentro dele. É aí que o amor acontece. Não amor de carência, amor de espelho. O que poucos entendem é que existe uma imagem feminina dentro de todo homem, uma espécie de musa interior. Jung chamou isso de ânima, a parte dele que deseja conexão, beleza, profundidade. E quando ele encontra uma mulher que toca essa imagem, o cérebro dele entra em estado de alerta emocional. Não é apenas desejo físico, é fascínio. Você deixa de ser só uma pessoa, você vira símbolo. Símbolo de algo que ele mesmo nunca soube expressar. E por isso, ele se aproxima, se entrega e se transforma. Mariana estava exausta. 3 anos de relacionamento e o cara parecia cada vez mais distante. Ela fazia tudo por ele. Era carinhosa, atenciosa, sempre disponível. E mesmo assim, ele se afastava. Foi aí que ela ouviu algo que mudou tudo. Ele não está se afastando por falta de amor. Está se afastando porque parou de se ver em você. Na tentativa de ser perfeita, Mariana tinha apagado as partes mais vivas dela. Criatividade, mistério, limites. Ela se moldou tanto que virou uma sombra. Quando começou a se reconectar com o que ela era de verdade, espontânea, intensa, imprevisível, ele voltou a olhar para ela como no início. É como se ele estivesse me vendo pela primeira vez, ela disse. E era exatamente isso. Porque agora, ela refletia a alma dele, não só suas carências, e o ego dele reconheceu. É com essa mulher que eu cresço. Existe algo que o ego masculino não tolera por muito tempo. A previsibilidade. Quando uma mulher se torna óbvia demais, disponível demais, explicável demais, o interesse dele começa a morrer. Não porque ele seja frio,
mas porque o cérebro dele foi programado para se manter atento ao que é imprevisível. A neurociência já confirmou. O sistema de recompensa do homem é mais ativado pela expectativa do que pela certeza. Ou seja, ele se sente mais vivo quando não sabe exatamente o que esperar. E isso não significa ser instável ou jogar. Significa ser humana, ser cheia de camadas, ter uma vida própria, paixões próprias, silêncios seus. É essa mulher que não entrega tudo de uma vez, mas também não esconde por completo, que prende o olhar dele, mesmo quando ele tenta resistir, porque o ego dele precisa descobrir. E quando ele não consegue te mapear por inteiro, ele decide ficar mais tempo, só para tentar entender. A mulher que ativa o desejo real não é a que está sempre ali, pronta, previsível. É a que tem presença, mas também tem limites. É a que some às vezes, não por joguinho, mas porque está vivendo a própria vida. Ela não se explica o tempo todo. Ela deixa espaço para o homem imaginar, para o ego dele ser desafiado. Porque o homem não se conecta só com o que ele vê. Ele se conecta com o que ele não entende totalmente. Lúcia era o tipo de mulher que contava tudo, cada detalhe. Até que um dia, quando ele perguntou como foi o dia dela, ela respondeu: "Foi intenso, tô digerindo ainda." A partir dali, ele parou de responder "legal" e começou a perguntar mais vezes, mais fundo. Ele queria acesso, mas agora ela tinha um território só dela e ele queria conquistar. É o mistério que ativa o movimento. É duro aceitar, mas é real. O que é totalmente acessível raramente é valorizado. E isso não é culpa sua. Te ensinaram a agradar, a se explicar, a estar sempre disponível. Mas isso apaga o mistério. Apaga a atenção que mantém o coração masculino curioso. A mulher que ativa a paixão de verdade não é a que se entrega inteira no primeiro toque. É a que permite ser descoberta aos poucos. Aquela que é presente, mas não garantida. E quando ele percebe que não tem controle total sobre você, quando ele sente que ainda existem camadas que ele não acessou, o ego dele reage. E aí, ele começa a correr atrás. Não por necessidade, mas porque agora ele está diante de um desafio emocional que ele não consegue ignorar. Se isso está fazendo sentido para você, comenta a palavra mistério aqui embaixo. Não é só um comentário. É um sinal de que você entendeu o que realmente prende um homem. E está pronta para usar isso com consciência. Existe uma vulnerabilidade que afasta os homens e outra que faz eles se apaixonarem de verdade. A que afasta é a da carência, a que implora a atenção, que se diminui, que se curva com medo da rejeição. Mas a que conquista é aquela que mostra o coração sem se perder nele. É a mulher que diz o que sente sem precisar ser validada. Aquela que se mostra humana, mas não frágil. Carl Jung dizia que a ânima do homem busca uma mulher que ele não pode ser. Alguém que consegue mostrar a dor sem se quebrar por completo. E quando ele vê isso, quando ele sente que você tem coragem de se abrir sem perder sua essência, o ego dele para. Porque ele nunca viu isso antes. Não dessa forma, não com esse poder. E nesse momento, ele se conecta. Porque agora, ele não te vê como fraca. Ele te vê como rara. Existe uma vulnerabilidade que afasta os homens. E outra que faz eles se apaixonarem de verdade. A que afasta é a da carência. A que implora a atenção, que se diminui, que se curva com medo da rejeição. Mas a que conquista é aquela que mostra o coração sem se perder nele. É a mulher que diz o que sente sem precisar ser validada. Aquela que se mostra humana, mas não frágil. Carl Jung dizia que a ânima do homem busca uma mulher que ele não pode ser.
alguém que consegue mostrar a dor sem se quebrar por completo. E quando ele vê isso, quando ele sente que você tem coragem de se abrir sem perder sua essência, o ego dele para. Porque ele nunca viu isso antes. Não dessa forma, não com esse poder. E nesse momento, ele se conecta. Porque agora, ele não te vê como fraca. Ele te vê como rara. Luía, 56 anos. Achava que nunca mais seria amada depois do divórcio. Tentava mostrar força o tempo todo, se manter impecável, inabalável. Mas era tudo fachada. Quando ela entendeu que não precisava esconder sua vulnerabilidade para ser respeitada, algo dentro dela mudou. Ela começou a dançar de novo, a se emocionar sem pedir desculpas, a mostrar que tinha feridas, mas que elas não tiravam o valor que ela carregava. E foi aí que um novo tipo de homem apareceu. Não alguém que queria consertá-la, mas alguém que queria viver ao lado dela. É como se ele enxergasse uma parte de mim que eu mesma evitava olhar, ela disse. E é exatamente isso. Quando você mostra a sua verdade, sem implorar por aceitação, você fere o ego dele no ponto mais nobre, o ponto que reconhece a beleza de ver uma mulher inteira, mesmo imperfeita. E isso ele nunca esquece. A quarta coisa que faz um homem se apaixonar é quando você quebra as categorias onde ele tentava te encaixar. Você não é só doce, nem só forte, nem só racional, nem só sensível. Você é tudo. E é exatamente isso que explode o sistema emocional dele. O ego masculino quer entender, quer rotular. Mas quando ele te olha e vê um paradoxo vivo, uma mulher que é firme e leve, misteriosa e presente, selvagem e espiritual, ele trava, mas no melhor sentido. Porque agora ele não está mais diante de uma mulher previsível. Ele está diante de um universo. E o ego dele não sabe lidar com isso. Mas a alma dele reconhece e começa a se mover, não por controle, mas por fascínio. Porque finalmente ele encontrou algo que não pode possuir, mas que ele não consegue largar. O ego masculino procura segurança nas definições. Ele quer saber quem você é, como você age, o que esperar. Mas quando ele sente que você não cabe em um padrão fixo, algo dentro dele se quebra. E é aí que nasce a conexão real. Você vira uma presença viva, uma energia em constante expansão. E isso não é confuso, é magnético. Porque os grandes amores da história não foram vividos com mulheres fáceis de ler. Foram vividos com mulheres que acendiam algo novo a cada dia. A mulher que é um paradoxo encarna algo que Jung chamou de feminino arquetípico. Ela é selvagem sem perder a ternura. É livro, mas sabe se entregar. É vulnerável, mas jamais submissa. E quando o ego masculino encontra isso, ele entra em estado de rendição. Não por fraqueza, mas porque reconhece que ali, diante dele, está algo que ele não pode dominar, mas que deseja profundamente proteger. Carolina, 38 anos, passou anos tentando se encaixar no que os homens queriam. Boazinha, educada, leve. E sabe o que ela atraía? Homens que não viam quem ela realmente era. Até que um dia ela parou de tentar agradar. Parou de suavizar sua intensidade e começou a mostrar o que vinha junto com a doçura. Opinião firme, desejo forte, limites claros. No começo ela perdeu alguns, mas o que veio depois foi diferente. Homens mais conscientes, mais maduros, e um, em especial, que olhou para ela com espanto e disse: "Você é muita coisa." E ela respondeu, sorrindo: "Exatamente." Ele ficou, porque ela não era uma versão pasteurizada do que ele queria. Ela era inteira. E essa inteireza, cheia de contradições e verdades, atingiu o ego dele num lugar onde nenhuma outra havia tocado. E a partir dali, ele não quis mais olhar para outra mulher.
A última coisa que faz um homem se apaixonar profundamente não tem nada a ver com conquista, tem a ver com iniciação. Na alma de todo homem existe um vazio que nunca foi reconhecido. Carl Jung chamava isso de a ferida da não iniciação. Na ausência de rituais e mestres, muitos homens crescem sem saber quem são e sem saber o que significa ser homem. E nesse caminho perdido, eles buscam algo que os desafie, os reconheça e os transforme. Eles buscam uma mulher que enxergue mais do que o agora, que veja o que ele pode se tornar. E quando encontram essa mulher, que não cobra, mas acredita, que não julga, mas enxerga, algo muda no fundo da alma deles, porque agora ele não ama só pelo que você é. Ele ama pelo que ele se torna ao seu lado. Você se torna a faísca que ativa a jornada dele, não como terapeuta, mas como presença, como espelho, como guia, como iniciação viva. Uma cliente minha, Ana, sempre dizia: os homens só me querem até se sentirem seguros. Depois se acomodam. Mas o que ela não percebia é que estava reforçando o conforto e não o crescimento. Quando ela entendeu que poderia ser um espelho do potencial dele e não da estagnação, tudo mudou. Ela parou de tolerar o mínimo, parou de passar pano para a falta de presença e começou a dizer coisas como: eu vejo em você algo que você ainda não está acessando, e isso é bonito, mas também frustrante. Ela não criticava, ela espelhava, e ele despertou. Começou a se mover, a falar com mais verdade, a sentir que estava diante de alguém que o via como ele mesmo não se via. Essa é a mulher que fere o ego, mas fere com propósito, com direção, com amor. E quando o homem sente isso, ele não quer só estar ao seu lado. Ele quer evoluir com você. No fim das contas, o homem não se apaixona apenas pelo seu rosto, pelo seu carinho ou pela sua atenção. Ele se apaixona porque você ativa nele partes que estavam adormecidas. Você não é só uma parceira. Você é um portal, um espelho que mostra a ele quem ele pode se tornar. E isso fere o ego dele. Mas é uma ferida que cura, porque você não o diminui. Você o desafia, não com arrogância, mas com fé. Fé no potencial que ele mesmo esqueceu que tinha. Esse tipo de mulher é rara, porque ela não quer controle, ela quer conexão. Ela não quer um homem pela metade. Ela quer alguém que tenha coragem de crescer. E por isso, ela é inesquecível. Porque depois de sentir isso, nenhum homem volta a amar da mesma forma. Você acabou de conhecer as 5 coisas que fazem um homem se apaixonar profundamente. Mas mais do que isso, você acessou um conhecimento que a maioria das mulheres passa a vida sem descobrir. Não se trata de truques, nem de manipulação. Se trata de se tornar uma mulher que o ego dele reconhece e a alma dele reverencia. Você não precisa ser perfeita. Você só precisa ser real, inteira, cheia de luz e sombra também. Porque o amor verdadeiro não nasce da performance. Ele nasce do reconhecimento, de alma para alma. E quando você integra tudo o que é, força e vulnerabilidade, clareza e mistério, doçura e presença, você se torna a mulher que o faz despertar. A mulher que ele não consegue explicar, mas também não consegue esquecer. Se isso tocou alguma parte sua, comenta aqui embaixo a palavra reconhecimento. Porque quando você escreve, você ativa. E quando ativa, você transforma. Você, ele e tudo ao redor.